noite. Vou fazer uma breve apresentação para vocês me conhecerem um pouquinho, e já vou me colocar à disposição para o que vocês precisarem. No final, eu vou deixar o meu e-mail, o e-mail da UFMG e o e-mail pessoal, vocês podem ficar à vontade. Eu hoje terminei o doutorado há 2 anos, eu sou residente pós-doutoral no CT Vacinas, que é uma instituição em crescimento dentro da UFMG, é um centro de tecnologia e desenvolvimento de vacinas, e a gente tem trabalhado no desenvolvimento de várias vacinas, eu vou falar um pouquinho no final para vocês conhecerem, e o nosso trabalho hoje é, né, a busca por vacinas de vários tipos, das mais modernas possíveis, que atendam às necessidades dos diversos desenvolvimentos de doenças. A minha área de atuação especificamente é com bioinformática e virologia, mas no CT Vacinas existe desenvolvimento de vacinas e diagnóstico também para várias outras doenças parasitárias, como leishmaniose, como doença de Chagas. Existem vários departamentos, o meu especificamente, como eu vou falar para vocês, o meu doutorado foi na virologia. Eu fiz o mestrado trabalhando com bactéria e a iniciação científica trabalhando com fungos. Então, eu fiz o curso de Ciências Biológicas na UFMG e eu tive uma ótima formação, né, graças à UFMG. E também, gente, o que eu gostaria de falar para vocês, né, que vão ingressar agora, que muitos de vocês vão começar essa parte de escolhas ou de adentrar nas universidades. E para vocês entenderem um pouquinho do que é o nosso percurso, porque se a gente realmente tem que saber o nosso norte, né? O nosso caminho. Eu sempre desejei muito trabalhar com biologia molecular, desde muito nova, porque eu sempre via, antigamente a gente falava em engenharia genética, essas transformações todas que ocorrem a nível do material genético das células ou, né, dos agentes infecciosos de forma geral. E a gente realmente precisa ter esse norte, porque não sabe onde que a gente quer chegar, qual é o caminho certo, né? Então a gente tem que ter um objetivo traçado desde muito cedo, como vocês estão fazendo agora. Eu sei que muitos estão de férias da escola, dos cursos de forma geral, mas vocês estão aqui e é um prazer muito grande vocês entenderem um pouco o que é. Vocês vão dar para ver quando a gente é apaixonado por alguma coisa, quando a gente gosta de fazer alguma coisa. Já tem muitos anos que eu trabalho com biologia molecular e as coisas mudaram muito, né? Durante os últimos anos, os avanços têm sido enormes e as áreas de bioinformática, de forma geral, têm nos auxiliado muito. Então, a informática, né, o desenvolvimento das ferramentas de tecnologia da informação, elas têm nos ajudado muito na biologia. E eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. O tema dessa palestra, eu vou falar especificamente de virologia, né, da virosfera. É engraçado porque eu fui comentar sobre o título dessa palestra com algumas pessoas que são leigas. A minha filha, inclusive, está cursando o ensino médio, ela tem muita curiosidade, e eu, como bióloga, né, a gente sempre fala sobre isso. E a virosfera é um tema novo, né, esse universo dos vírus, porque a gente tem muitas chances de associar os vírus às doenças, mas a virosfera engloba muito mais do que os vírus que causam doenças. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. Então, eu vou falar um pouco do que é a virologia em si, e a virosfera, né? Vou falar um pouco de doenças virais, principalmente das pandemias que ocorreram e o que elas deixaram de ensinamento para a gente, os legados que foram deixados. Depois eu vou falar um pouquinho de biologia molecular, envolvendo o estudo da virologia e dos vírus, e do que a gente faz no CT Vacinas hoje, que é trabalhar com vacinas, unindo a biologia molecular e a virologia. Então, gente, para a gente falar um pouquinho de virologia, só para vocês entenderem a importância e o quão relevante é o estudo desses agentes infecciosos, existem relatos de infecções provocadas por vírus que remontam os anos antes de Cristo.
Então, existem hieróglifos, como esse hieróglifo de Mênfis, que eu coloquei aqui para vocês, que é datado de 3.700 anos antes de Cristo, em que são demonstrados nas figuras sinais típicos da paralisia provocada pela poliomielite. E também alguns tipos de múmias, né, o processo de mumificação de alguns faraós, como Ramsés V, que morreu em 1196 a.C., o processo de mumificação consegue manter as características, né, dessas pessoas que morreram e passaram por esse processo, e é possível observar sinais de varíola, algumas lesões pustulares que são apresentadas principalmente na região do colo, do pescoço e na face dessa múmia, né, desse faraó. Então, gente, os relatos dessas doenças virais, elas são muito antigas, mas é claro que ninguém conseguia associar essas doenças nessa época, né, obviamente, muito depois disso, associar os vírus ao desenvolvimento de doença. Isso aconteceu muito tempo depois. Em 1884, foi estabelecido o postulado de Koch. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse postulado, ele caracteriza doenças de acordo com seus agentes infecciosos. Então, eram feitos experimentos, principalmente com camundongos, em que um determinado tipo de agente era inoculado, observava-se o desenvolvimento de doença nesses cobaias, né, de forma geral, e a gente tinha, então, o estabelecimento do que é a doença. Ficou muito claro. As bactérias foram identificadas como agentes causadores. Os vírus ainda. Adriana, só um instante. Tá Mesmo falhando um quando. pouco o seu áudio. Não sei se é só para mim, mas está falhando algumas partes. Não, mas pode ser. Tá falhando para outras pessoas também. E agora? Agora foi. Ai, que bom. Tomara que dê certo. Sim, vai Então, dar. vamos lá. Não se preocupe, vamos aos poucos, né? Acontece. Perdão, gente, desculpa, viu? Apresentar as coisas online é ótimo, mas eu ainda gosto muito do presencial, que não tem esses problemas, né? Sim, Então, mas vamos lá. acontece. É verdade. Então, vamos lá. Eu estava falando para vocês dos relatos né, desses hieróglifos e das múmias, e aí o que eu estava falando sobre o postulado de Koch é que era muito antigo, né, a associação entre o desenvolvimento de doenças bacterianas e os seus agentes infecciosos, quando ocorria, então, a inoculação desses agentes infecciosos em cobaias, e o desenvolvimento de doenças nesses cobaias relatava qual era a relação entre o agente infeccioso e a doença. Então, por exemplo, se aquela determinada bactéria causasse uma determinada doença, estabelecia-se que o agente infeccioso era causador da doença. Mas para os vírus, isso ainda não acontecia. O que observava-se era que, mesmo filtrando esses meios de cultura ou meios contendo os micro-organismos, havia ainda o desenvolvimento de doenças nesses cobaias. Então, tinha alguma coisa passando pelo processo de filtração e que poderia desenvolver doenças. E assim foram identificados os primeiros vírus, os vírus grandes, né, os maiores vírus, eles foram identificados como agentes causadores de doenças. Hoje, a gente já tem um estudo muito amplo dos vírus de forma geral, que é o que a gente caracteriza como virosfera, e a gente tem o estudo hoje dos vírus que não estão associados diretamente a doenças. Né? Então, a gente tem os vírus gigantes, por exemplo, que estabelecem uma relação com algas e com alguns tipos de protozoários. São vírus muito grandes, com material genético muito potente. Esses vírus, eles não causam doenças em humanos, assim como os bacteriófagos, que são vírus específicos de bactérias. Existe hoje, em alguns lugares do mundo, como na Finlândia, por exemplo, da Ásia Média, da Ásia Oriental,
muitos trabalhos que são desenvolvidos com o uso de bacteriófagos para o tratamento de doenças. Então, alguns bacteriófagos são usados para substituir antimicrobianos, antibióticos, antibacterianos especificamente, e eles podem ser usados com sucesso no tratamento de doenças bacterianas. Os bacteriófagos também são usados na agricultura, no armazenamento de alimentos e na venda desses alimentos também, de alimentos processados, porque eles têm o poder de destruir bactérias, eles são específicos, eles podem ser ingeridos pelo ser humano e eles podem atuar contra as bactérias que causam mal ao ser humano. E isso, gente, é um desenvolvimento muito grande, porque a gente tem um problema muito sério com relação à resistência bacteriana, né, dos antibióticos, aos antibióticos. Então, existe um problema muito sério no desenvolvimento dessa resistência, porque a gente estima que daqui a algum tempo não vai haver mais antibiótico para todas as doenças sem que haja resistência bacteriana a esses. Então, os bacteriófagos poderiam, esses vírus que infectam especificamente, destroem bactérias, eles poderiam ser usados como uma alternativa. E aí, gente, para ilustrar, eu trouxe para vocês essa imagem que é, na verdade, a imagem da esquerda, ela é uma imagem do telescópio Hubble. Muito bonito, né? A gente imaginar que um céu, estrelas, galáxia, tudo que constitui o nosso universo. E essa foto da direita, que é muito parecida, né? Que parece também uma foto de um telescópio como o Hubble, ela, na verdade, representa uma micrografia, uma eletromicrografia de uma gota de água do oceano, que contém, na sua imensa maioria, partículas virais. Então, todos esses pontinhos pequenininhos são vírus. Esses pontinhos maiores são bactérias. E aí, gente, o que fala, né, só para ilustrar para vocês, é que realmente existem mais vírus do que do nosso conhecimento, e aqui especificamente numa gota de água do oceano, do que estrelas no universo. Realmente, gente, a virosfera, ela toma conta, né, de tudo. Onde vocês estejam agora, onde vocês estão cercados por esses agentes. Vocês estão cercados, qualquer lufada de ar, qualquer mergulho que vocês venham a dar, vocês vão ter contato com esses agentes infecciosos. É muito difícil de caracterizar os vírus, né? Vocês já devem ter ouvido falar no estudo de vocês, alguns professores, os vírus são seres vivos, os vírus não são seres vivos. E nós da virologia, e a gente passa muito tempo, né, estudando esses agentes infecciosos, a gente não gosta dessa caracterização, porque a gente acha que é infrutífero falar que é um ser vivo ou não. A gente sabe que os vírus precisam de outras células, de outros organismos para sobreviver. Eles não têm um maquinário específico que os permita desenvolver em qualquer local, né? Eles precisam de uma célula hospedeira. Eles são agentes intracelulares obrigatórios. A despeito disso, eles existem. Eles causam doenças, causam estragos enormes. Então, a gente acha muito estéril ficar falando que é um ser vivo ou não. O vírus é o vírus, né? Eles existem. Se vocês tiverem alguma questão como essa, num concurso, no Enem, ou aonde vocês estiverem, não se preocupem com esse título. A gente fala em agente infeccioso, entidade infecciosa, mas entidade fica parecendo uma coisa meio de alma, de espírito. Então, assim, é muito difícil de caracterizar. A gente não pode classificar como um ser vivo clássico, que é independente de outra célula para sobreviver e proliferar. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade de que esses vírus, eles conseguem, né, produzir uma progenie, eles conseguem produzir outras partículas virais a partir de uma célula, e eles conseguem desenvolver doença, né? Eles conseguem também proteger contra as várias doenças, eles existem. Isso já é muito, né? Se a gente considerar o quão esses vírus podem ser importantes na nossa ecologia. E os vírus, gente, eu coloquei aqui uma figura para explicar para vocês, eu sei que vocês já viram isso, mas só para a gente adequar aqui a apresentação. Os vírus, eles podem ser, normalmente, eles são classificados em dois tipos. Nós temos os vírus que são envelopados
e os vírus que são não envelopados, ou a gente também pode chamar de vírus nus. Mas, de qualquer forma, para ambos os casos, os vírus nus ou os vírus envelopados, eles são constituídos de capsídio, que são formados por capsômeros, são unidades estruturais que formam essa estrutura, que protege, é uma estrutura proteica, que envolve e protege o material genético do vírus. Os vírus envelopados, eles, além de terem o capsídeo proteico para situar e para localizar o seu material genético, eles também têm um envelope que é normalmente de origem da célula hospedeira. Tem natureza fosfolipídica, na grande maioria das vezes, e eles também possuem uma matriz proteica, que mantém o contato entre o capsídeo e o envelope. De qualquer maneira, essa é a estrutura fundamental para vocês desenharem numa prova aberta. Vocês têm que colocar que existe um ácido nucleico. Esse ácido nucleico pode ser DNA, pode ser RNA, pode ser de fita dupla, um DNA de fita dupla, um DNA de fita simples, RNA de fita dupla, RNA de fita simples. Pode ser que ambas as fitas sejam senso positivas, uma senso positiva, outra negativa. Isso é uma estrutura do DNA ou do RNA. Essa estrutura é o que vai codificar todos os genes que estão relacionados a esses vírus, tá? A união desse capsídeo com o material genético, a gente classifica como nucleocapsídeo. O vírus não possui núcleo, por favor, nunca escrevam isso em nenhuma prova que vocês fizerem. Ele não tem núcleo, a bactéria não tem núcleo porque é um ser procariota, e todos os outros seres que são eucariotas possuem núcleo. Os vírus possuem nucleocapsídeo. O material genético está localizado dentro de um capsômero. Não se esqueçam disso, porque isso é tema de erro recorrente, principalmente nas provas de seleção que vocês vão participar. Agora travou para mim. Pronto. Eu vou falar agora um pouquinho das doenças que provocaram, né, das doenças provocadas por vírus e que levaram a grandes pandemias. E vou falar um pouquinho do que elas deixaram, né, na história. A primeira grande pandemia, ela ocorreu por causa de um vírus, de um vaccinia vírus, um pox vírus, que provocava varíola. A varíola, ela tem uma importância enorme, né? Ela provocou uma grande quantidade de mortes. Foi uma das primeiras doenças caracterizadas após o processo de identificação de agentes infecciosos. Esse vírus é um vírus grande, é um vírus que relativamente fácil, que a gente consegue cultivar com certa facilidade no laboratório. E esse vírus, gente, ele foi a chave para a gente descobrir tudo que a gente tem hoje de vacina. Tudo que a gente sabe de vacina hoje, a gente começou, né, todos os estudos começaram com o estudo do vaccinia vírus. Na verdade, o nome vacina, ele vem de vaccinia, que é esse tipo de vírus que provocava a varíola, que poderia provocar a varíola. A primeira vacina, gente, ela foi desenvolvida por Edward Jenner. Ele testou, primeiro que ele observava que as mulheres e homens que ordenhavam vacas e que tinham contato com o vírus da varíola, mas de boi, de vaca, elas não desenvolviam doença quando em contato com um agente infeccioso que causava doenças em humano. Então, ele pegou um extrato dessa mistura de vírus que provocava uma doença em vacas, principalmente nos úberes das vacas, e ele fez um aquecimento dessa mistura para atenuar ou para destruir esses vírus. E a história conta que ele injetou essa mistura em uma criança. Alguns falam que era filho dele, outros não, mas ele fez esse teste, né, curiosamente e muito corajosamente. Ele inoculou esse vírus atenuado nessa criança e, pior, ele expôs essa criança ao vaccinia vírus, ao vírus realmente que provocava, ao pox vírus, que provocava a doença. E a criança nunca desenvolveu, graças a Deus e graças a todo o estudo, ela nunca desenvolveu doença. Então, foi estabelecida a primeira vacina. A partir daí, gente, todos os estudos de vacina, eles são primeiro testados com vírus atenuados.
A gente viu agora, né, o desenvolvimento da Coronavac, por exemplo, e de outras tantas vacinas que foram feitas com o mesmo princípio. Você tem o vírus, você atenua ou mata esse vírus e inocula no paciente, inocula numa pessoa, e ela vai desenvolver uma resposta imune contra esse vírus. A varíola, gente, ela deu todas as chaves para a gente desenvolver todas as vacinas, todos os estudos da imunologia que a gente tem hoje. Começou, né, a primeira aula de todos os cursos de imunologia, a gente começa falando do Jenner, do Edward Jenner e dessa história. E a varíola foi a primeira doença erradicada por meio de vacinação. Então, entre 1973 e 78, a varíola foi considerada erradicada. Não existiam mais casos. Durante 5 anos não houve nenhum relato de caso, a doença foi considerada erradicada. Um sucesso total da história de vacina. A segunda grande pandemia que a gente tem é a gripe espanhola, que de espanhola ficou o nome, né? Porque, na verdade, ela começou nos Estados Unidos no período pós-guerra, ou no período da guerra, desculpa, na Primeira Guerra, em 1918. E com o deslocamento dos soldados, né, para a Europa, principalmente os soldados americanos para a Europa, eles acabaram levando essa doença, né, a gripe espanhola. Ela foi muito trabalhada pela imprensa espanhola na época e o nome ficou, mas ela não surgiu na Espanha nem na Europa. Os primeiros relatos são da América. A gripe espanhola dizimou 1/3 da população mundial. Foi uma doença catastrófica, né? 50 milhões de pessoas morreram. Ela acometeu, né, 1/3 da população mundial, com muitas mortes. Mas a partir desse estudo foi possível que nós, hoje, a gente hoje conseguiu lidar com o que aconteceu na pandemia do SARS-CoV-2, né, na Covid-19. Nessa época, os soldados, por exemplo, as pessoas já usavam máscaras e material como luva, todos os EPIs, que são os equipamentos, né, de proteção individual, e para tentar prevenir. E também foram feitos vários estudos no sentido de produzir uma vacina que pudesse controlar a doença. A outra grande pandemia, né, que ainda acomete a humanidade, com números ainda crescentes e assustadores, é o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, que provoca a síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV, gente, ele foi isolado na década de 80 do século passado, né, 1980, a doença surgiu, foi caracterizada. A AIDS é uma doença, é uma síndrome que decorre da presença do vírus dentro do organismo. Esse vírus, ele provoca uma queda da resposta imunológica, uma deficiência na resposta imunológica, porque o vírus atinge uma célula primordial para a resposta imunológica, que é o linfócito TCD4. Isso é uma coisa também que vocês precisam guardar. Dentro da resposta imune, a gente tem resposta humoral, que é anticorpo, que todo mundo ouve falar sempre. Mas a gente também tem resposta celular, que é muito mais importante do que a resposta humoral, é muito mais importante do que o anticorpo. E o linfócito TCD4, ele é como se fosse o regente de uma orquestra, ou o grande manda-chuva de um exército, um grande general de um exército. Ele é que organiza toda a resposta imunológica. Por isso que essa célula, ao ser infectada, ela provoca essa imunodeficiência. O HIV, ele trouxe várias descobertas, principalmente no sentido de que tudo que a gente acreditava na biologia molecular e da passagem do que é um material genético até a produção da proteína foi desmistificado, porque o vírus fazia exatamente o contrário do que a gente espera que seja feito na leitura do material genético normal. Vou explicar para vocês mais para frente um pouquinho. Tudo que a gente sabe de imunologia hoje, da forma mais potente que a gente podia saber, a gente descobriu por causa do HIV e da infecção de linfócitos TCD4. A gente descobriu como que o vírus replica dentro da célula, a gente descobriu como que poderiam ser feitos
medicamentos direcionados para cada parte do ciclo desses agentes infecciosos. Então, hoje a gente tem a terapia antirretroviral, e esses antirretrovirais atuam na entrada do vírus na célula, atuam na transcrição reversa do material genético, atuam na penetração no núcleo, em cada fase. E hoje a gente tem um sucesso muito grande no tratamento da AIDS. Lembrando, gente, que a AIDS continua sendo um problema muito grave. Muitas pessoas têm muitos problemas em decorrência da doença. Eu sinto muito em ouvir quando fala-se de AIDS, que algumas pessoas não têm mais a preocupação porque não viveram aquele pânico da pandemia, no início da pandemia. Mas a AIDS ainda é uma doença, uma síndrome pandêmica. Ela ainda existe, principalmente os números mostram que adolescentes entre 15 e 18 anos, o número, né, de casos positivos tem aumentado muito, pela simples negligência no uso de preservativos. Isso é muito sério, né? Hoje a gente trabalha no desenvolvimento de uma vacina para o HIV, uma vacina nova, que a gente tem tentado desenvolver no CT Vacinas. A outra grande pandemia, essa talvez alguns de vocês tenham alguma lembrança, ela ocorreu em 2009. Eu sei que a maioria de vocês não vai lembrar, apesar de que alguns de vocês estavam na escolinha, devem ter lembrado que as férias foram prolongadas. E a gente tem, então, nessa época, o desenvolvimento de uma gripe, né? Essa gripe, ela foi provocada por um vírus em que houve um salto de espécies, então era um vírus que acometia suínos e aves, e acabou acometendo os humanos. Então, a gente conseguia, né, desenvolver uns estudos com relação a essa pandemia, porque a gente já sabia muito sobre o influenza vírus, já havia alguns estudos de vacinas, então ela foi uma pandemia controlada rapidamente. Existiam, na época, estudos para alguns antivirais, que foram usados também com sucesso, mas, de qualquer maneira, foi uma pandemia importante, que também matou, principalmente crianças nessa pandemia. As crianças eram muito susceptíveis, porque era um vírus com potencial de desenvolvimento de doença respiratória muito grave. E aí acometeu principalmente crianças na faixa etária até 10 anos de idade. De qualquer maneira, muito foi aprendido com esse influenza vírus especificamente, e o desenvolvimento das vacinas sazonais. Então, hoje a gente tem vacinas da gripe, elas são trabalhadas anteriormente, principalmente no hemisfério norte, com base em um pool, né, de vírus que provocaram gripe anteriormente. Então, hoje a gente tem a produção dessas vacinas de forma escalonada. Hoje, né, vocês sabem que até há muito pouco tempo ela não era gratuita, não para todas as faixas etárias, não para todas as pessoas. Hoje a gente já tem um maior escalonamento e a possibilidade de tomar a vacina de forma gratuita. Então, essa disponibilidade, ela gente, sempre intermediada por causa de muito estudo. E aí a gente consegue escalonar, a gente consegue tornar mais acessível, e aí todo mundo pode ter acesso, né, que é o correto. E por último, essas vocês viveram na pele, né, vão ter muitas histórias para contar, porque a gente passou por uma pandemia que a gente quer esquecer, né, mas que foi há muito pouco tempo. A gente sabe que o SARS-CoV em 2019, ele apareceu, os primeiros relatos de doenças na China, e rapidamente se alastrou pelo mundo inteiro. Eu não tenho exatamente os números aqui, né, mas a gente tem muito pouco tempo de finalização do que era a pandemia, e a gente teve muito aprendizado com relação a esse vírus especificamente, e muitos trabalhos estão sendo feitos no sentido de entender o que aconteceu, né? Uma coisa que eu não falei para vocês, gente, é que os vírus, eles têm um tropismo específico. Vírus que infectam humanos, eles infectam humanos. E vírus que infectam morcegos, eles infectam morcegos. Eles não deveriam infectar humanos.
Se infectam pangolins, eles deviam infectar pangolins e não humanos. No caso do SARS-CoV, houve esse salto entre espécies, que não é normal, não é comum, né? Então, a gente tem vírus que acometem plantas, que provocam tumor em plantas, são as galhas. Eles não acometem o ser humano. Alguns vírus, eles tornam-se zoonóticos, né? Como, por exemplo, o vírus da raiva. Mas é um vírus modificado. Isso é uma peculiaridade. Isso não vai acontecer todas as vezes, porque existe uma regra, né, de transmissão viral. De qualquer maneira, houve, né, de fato, esse salto entre as espécies, entre os morcegos, pangolins. Não se sabe exatamente, com 100% de certeza, mas parece que o SARS-CoV, ele foi, ou um tipo de SARS-CoV isolado de morcegos, é muito próximo do que a gente tem isolados de humanos, e deve ter sido realmente um protótipo desse vírus que acometeu, né, e provocou essa grande pandemia que nós vivemos, especificamente no Brasil, de 2020 até 2023, quando foi finda, né, quando acabou esse status de pandemia. De qualquer maneira, houve muitas perdas, né, e isso é irreparável, obviamente, mas o que fica para a gente aprender é que os vírus podem sim fazer esses saltos, e que a gente é capaz de produzir vacinas específicas, eficazes, num tempo muito curto, né? Isso foi uma descoberta muito boa. Eu acredito 100% nessas vacinas, porque trabalhei o tempo todo com o desenvolvimento da Spintec, que é uma vacina 100% brasileira, vocês já devem ter ouvido falar, que a gente está trabalhando no CT Vacinas para a liberação até 2025. E a gente sabe que trabalhar sempre junto, em colaborações diversas no mundo inteiro, trouxe essa possibilidade para a gente de controlar essa pandemia em tempo recorde. Nenhuma vacina para vírus respiratório é 100% eficaz. Isso a gente já sabe. Isso já é sabido, não é nenhuma novidade. Porque a vacina contra a Covid não foi boa, porque a gente continuou pegando. Isso foi falado muitas vezes, né? A gente continua adoecendo, então não é uma vacina boa, ela foi feita muito rápido, não tem nada disso, gente. Vacina para vírus respiratório, ela não é uma vacina 100% eficiente nunca. A gente toma vacina para gripe e a gente continua, né, adquirindo vírus, mas a gente tem uma resposta diferente. Todo mundo viu, né, a queda no número de mortes depois do que foi feito, né, do que as vacinas se tornaram disponíveis e a gente teve acesso a elas. Então, isso é irrefutável, isso é científico. Ninguém pode falar que a vacina não funcionou. Tá, eu peguei Covid, mas você não morreu de Covid. A gente não tem casos de morte em pessoas que foram vacinadas com todas as doses e que não tinham nenhuma doença de base. Isso é um fato científico, irrefutável, né? Então, não tem como a gente rebater isso. E a gente também, com a Covid, com a pandemia, a gente descobriu o papel dos imunobiológicos, as possibilidades de tratamento com imunoglobulinas, com citocinas, e isso ainda está em desenvolvimento, mas a gente vai ouvir falar muito disso daqui para frente. Para muitas doenças é possível se usar algumas proteínas que são produzidas dentro do próprio organismo, simulando que a gente controlaria, né, num processo anti-inflamatório, e a gente vai usar isso daqui para frente. E o que a biologia molecular tem, então, para estudar a virologia? Aqui, gente, tem o dogma central da biologia, do que é a biologia molecular. Toda e qualquer proteína produzida no nosso organismo, e nós somos feitos de proteína, né, além de outras estruturas em menor quantidade, a gente tem registrado no nosso DNA. Nosso DNA replica e produz moléculas idênticas ou muito parecidas. Caso haja algum tipo de mutação, essas alterações podem ocorrer e o DNA não fica 100% idêntico. Mas esse DNA, ele é normalmente transcrito para produzir uma molécula de RNA, e esse RNA é traduzido em proteína. Isso é o código normal, isso é o que vai acontecer. DNA transcreve em RNA e é traduzido em proteína. O que o HIV mostrou, e todos os retrovírus hoje, né, que a gente conhece, são capazes de fazer, é que eles têm uma molécula de RNA e eles são transcritos reversamente. Então, um RNA
vai dar origem a um DNA, e esse DNA ele vai ser retranscrito em RNA para produzir proteína. Então, isso acontece nos retrovírus, que tem como material genético o RNA. No final de tudo, o que todo mundo quer é produzir proteína. Ou a partir de um DNA, existem vírus de DNA também, ou a partir de um RNA, mas para isso precisa ter essa enzima específica, que é a transcriptase reversa, que faz a transcrição do RNA em DNA. E isso é uma particularidade dos retrovírus. O SARS-CoV faz isso, o HIV faz isso, existem vários retrovírus que têm essa possibilidade. O que a gente estuda na biologia molecular, gente, e vocês já devem ter ouvido falar, muita gente falou sobre isso durante a pandemia, que era a PCR, né? A RT-PCR, para ver a carga viral. Ah, seu PCR deu positivo, você está com Covid ou não. O que, na verdade, a gente faz é uma identificação do material genético por meio dessa técnica. É uma reação em cadeia por uma enzima específica, que é a polimerase, que replica o material genético. Então, se o material genético está presente, como no caso do SARS-CoV, a gente fazia uma coleta nasal com suave nasal, e a gente fazia, então, uma análise desse material por meio de PCR. Se o vírus estivesse presente, a gente conseguia amplificar o material genético do vírus. Se ele não estivesse presente, o resultado era negativo, não tinha como replicar alguma coisa que não existia. E aí existem variações, né? A PCR convencional, ela não é possível ser feita com vírus que são de RNA e que possuem a transcriptase reversa, como no caso do SARS-CoV, e aí é preciso fazer uma RT-PCR para descobrir se existe material genético ou não. Então, a gente nada mais faz é amplificar alguma coisa que existe. Caso exista, ela vai amplificar e a gente vai conseguir contabilizar isso, quantificar isso e falar que a carga viral da pessoa tem tanto de partícula viral. Hoje a gente tem as PCRs digitais, que são muito mais precisas, são muito mais fáceis de serem feitas, né? A tecnologia ajuda muito, mas o princípio é o mesmo. Sempre identificar algum material genético que está presente numa amostra. Estou falando um exemplo do SARS-CoV, porque foi muito recorrente, né? Foi muito falado nos últimos tempos. A gente também pode fazer clonagem gênica, usando o material genético dos vírus, por exemplo, e a gente coloca dentro de um plasmídio, que é um material genético, uma parte do material genético de bactérias. Então, a gente pega uma parte do material genético do vírus e clona. A gente coloca dentro de um plasmídio. Clonagem pode ser feita com qualquer coisa, né, gente? É muito fácil colocar uma parte de um material genético do ser humano e replicar esse material genético, porque as bactérias replicam com muita rapidez. Então, a gente consegue produzir cópias em grande quantidade de determinados genes, e a gente pode até fazer com que esse gene produza a proteína, e a gente tem como escalonar, produzir em grande quantidade essa proteína. Como no caso da insulina, por exemplo. A gente pega o gene que produz insulina, clona num plasmídio, a gente faz com que esse plasmídio replique dentro de bactérias, e aí como as bactérias replicam em 12 horas, elas podem produzir uma prole de 10 vezes maior do que o original, e a gente consegue fazer a produção de insulina hoje dessa maneira. Não precisa mais fazer com que alguns tipos de animais, como suínos, por exemplo, produzam e seja retirado o sangue, purificado. Hoje tudo é feito por meio de procariotas, como as bactérias. O sequenciamento, gente, ele é feito para a gente analisar quais são as bases genéticas existentes naquele material genético. Qual que é a base nucleotídica que existe exatamente em qual posição do genoma, por exemplo, daquele vírus? Como é que eu vou saber que o SARS-CoV que infectou os chineses é igual ao que infectou os brasileiros, por exemplo? A gente tem as amostras de Wuhan, que são aquelas que começaram a pandemia. A gente tem as amostras alfa, beta, gama, tem a Ômicron, que vocês também devem ter ouvido falar com mais recorrência. E como que a gente diferencia? A gente diferencia sequenciando o material genético do vírus.
A gente sabe que alterações nas bases nitrogenadas que constituem o material genético, a gente consegue diferenciar um organismo de outro, ou mesmo entre vírus correlatos, né? É o mesmo SARS-CoV. Algumas regiões são conservadas, elas não podem mudar muito, mas algumas regiões mutam. Elas mudam justamente porque o vírus também precisa se adaptar ao ambiente novo, à resposta imune do hospedeiro. Então, elas vão mudar o que pode mudar, e a gente consegue observar isso por meio desse sequenciamento. O sequenciamento de Sanger, ele é mais simples, a gente consegue analisar cerca de 800 pares de base, que é pouco, né? Se a gente tem vírus com cerca de mais de 10 mil pares de bases, fica inviável, e por isso que a gente também pode usar as novas gerações de sequenciamento, né? Os Next Generation Sequence, que são os NGS, e que fazem realmente um sequenciamento muito mais completo, de milhões de pares de base, e aí pode-se analisar o genoma completo do vírus de uma vez só. Você pode pegar uma gota de água e sequenciar tudo que tem, vírus, bactérias, fungos, protozoários, tudo que tem nessa coleção de água. Você pode descobrir, por exemplo, num alimento, o que está provocando uma doença ou não, ou que está sendo, por exemplo, o que é um probiótico dentro de um alimento. Você consegue fazer análise e sequenciamento de muitos pares de base. Isso também foi um avanço muito grande, que tem possibilitado o desenvolvimento e descobertas muito importantes na virologia. E hoje, gente, o que é a aplicação, né, da biologia molecular? A biologia molecular, ela tem possibilitado, então, o desenvolvimento de vacinas por meio de projetos de rede, e a gente trabalha com bioinformática e desenvolvimento de vacinas para vários tipos, né, de organismos, de entidades infecciosas ou de agentes infecciosos. Essas tecnologias, elas são trabalhadas em diversas plataformas, então a gente tem uso de adjuvante, do IFA, que vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente também pode usar outros tipos de vírus. O MVA é um tipo de vírus, o Ankara virus, é um vírus que não infecta humano, mas ele pode ser usado como um vetor e poderia ser usado no lugar de um adjuvante, trazendo novas possibilidades para desenvolver vacinas. A própria vacina para, né, ou contra o Covid-19 e o SARS-CoV, ela está sendo desenvolvida, e vocês já devem ter ouvido falar da Spintec, que é a primeira vacina 100% brasileira, com todos os insumos sendo produzidos lá no CT Vacinas. Existe possibilidade de desenvolvimento de doenças parasitárias que são negligenciadas, né, porque são típicas de países de terceiro mundo, como a leishmaniose, a malária, a doença de Chagas. Para outros vírus, vírus da anemia, da imunodeficiência felina, da anemia infecciosa equina, e de outros, também de uso veterinário, e principalmente quando a gente trabalha com vacinas, com desenvolvimento de vacinas, a gente também tem que preocupar com o diagnóstico e a biologia molecular, principalmente por PCR e sequenciamento, que é o que a gente tem feito lá no CT Vacinas. E aí eu vou deixar para vocês aqui o meu agradecimento, colocar à disposição o meu e-mail, para que vocês sintam-se à vontade, e eu estou à disposição para responder a qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada.